Olá pessoal, eu sou o Jeremias. E eu sou o Franklin. E nós somos do canal Habla Tudo. Hoje a gente veio aqui fazer mais um react ao quarto episódio do Corrida das Blogueiras ano 5, em que a gente teve a prova Night of Cola Quente. O episódio rendeu e nós separamos aqui 5 fatos que a gente acha interessante comentar com vocês, reagir também aos principais momentos do episódio. Então pro nosso top 1, a gente não pode deixar de falar da eliminação do último episódio, em que ocorreu exatamente como a gente previa, inclusive com o motivo que a gente tinha apontado. Poxa, como vocês sabem, quem foi eliminado foi o Sadrak, que a gente estava torcendo bastante por ele também, superou vários gatilhos nos últimos episódios, né? E dessa vez não rolou. Sadrak, hoje você nos deixa. Infelizmente, me dói muito o coração você estar se despedindo da gente nesse momento da competição. Infelizmente, o vídeo dele tinha aquele problema que a gente comentou, e inclusive os apresentadores trouxeram uma solução mais simples daquela que a gente falou no vídeo anterior. A gente entendeu o seu humor criticando talvez a própria blogueiragem, a brincadeira, talvez um lettering explicando uma expectativa, a realidade, ou talvez como as blogueiras fazem, mas como realmente é. Talvez daria pra entender, porque a princípio a gente fica meio confuso, mas depois a gente entende a proposta. Que era, simplesmente ele poderia colocar lá um lettering dizendo expectativa e realidade, o vídeo teria muito mais sentido. Bom, o Fih deu a dica, né? Falou que foi um detalhe que teve a eliminação, com certeza foi essa, né? Mas também os outros 2 vídeos estavam muito bons também, do Ryusu e do Leone, né? E o Leone também teve aquela brilhante fala que não deveria sair, não poderia sair, porque tinha que entregar um look no próximo episódio. Se quiser tirar os dois, pode tirar os dois, porque eu tenho um look bafo na minha mente pra usar semana que vem. Eu não posso perder isso. Eu vim de drag de novo, porque me deu sorte. Ficou, não foi eliminado, veio para outro episódio e... O look não era... Não era ruim, não era feio, mas assim, pela fala dele, a gente esperava um negócio assim, uau! E não foi bem aquilo que ele entregou. Tava legal, não tava feio nem nada. Mas a gente esperava mais. De peruca e calcinha! A Chapeuzinho Vermelho! Acabei de chegar no funeral do meu marido. É um hate? É um hate. É um pequeno hate, não tem problema. É só porque ele prometeu muito, tá? Então, não é nada tão ruim assim. Muito bem, vamos de top 2, que é sobre a prova, e vamos dizer que das 5 temporadas do Corrida das Blogueiras, essa foi a prova que mais fez a galera chorar. Não teve quem estava em casa que não se emocionou com ela. Quem acompanhou já o episódio viu, né, o depoimento dela sobre a prova, que era... A prova era sobre cola quente, mas ela tinha um tema muito específico, que era, eles deveriam fazer aquele cenário do mêsversário em que o blogueiro, mãe ou pai, iria fazer o aniversário, o mêsversário do seu filho. O tema desse ano é o mêsversário do seu bebê, tá? Nossa, que loucura! É um surto, né? E ela teve uma situação muito particular no início desse ano que ninguém sabia. Que ela tinha perdido um bebê no início do ano. Ela não disse porquê, mas ela não pode engravidar, ou deve ter dificuldade para engravidar. E ela perdeu essa criança. E aquilo ainda estava muito superficial para ela, assim, ou a ferida ainda estava muito aberta. Eu não posso ter filhos, assim, eu tenho uma condição que eu não quero entrar em detalhes aqui também, mas assim, eu engravidei, eu sou casada, a gente engravidou em fevereiro, então foi uma surpresa, assim, pra gente, e foi muita emoção, mas infelizmente eu não consegui terminar de carregar a gestação e quase morri junto no processo também. E ela começou a chorar no episódio. Pode pôr um nome do bebê também, que eu acho que vai ser divertido a gente descobrir o nome do bebê de vocês, tá? Eu gosto. 2 horas e meia, a gente vai avaliar, obviamente, a criatividade, o uso da cola quente e o acabamento desses looks, que é sempre muito, muito, muito importante. O legal é a gente olhar e não perceber que foi feito de cola quente, mas inteiro feito de cola quente, tá? E não só isso, né? Estava completando 9 meses que ela tinha perdido o bebê. Porque a gravação foi por volta de setembro, né? Outubro, né? Foi ali por outubro, se eu não me engano, deveria dar certinho o período que 9 meses que ela estaria ganhando. Exato. Então, do nada ela começou a chorar no episódio, e até inclusive a gente estava no chat ao vivo e algumas pessoas começaram a soltar aquele hitzinho gratuito da internet. E logo depois, quando foram entender a situação, o resto do povo começou a massacrar eles, que eu achei bonito pra caramba, porque, né, não precisava esse hate gratuito, mas realmente deu pena, assim, mas eu achei legal, assim, ela apresentou pro grupo por que ela estava chorando, porque as pessoas não estavam entendendo. E eu estaria ganhando ele
agora, né? Então, assim, quando eu me inscrevi pro Corrida, justamente foi pensando nisso, porque, assim, eu falei assim, eu tenho que aproveitar alguma coisa esse ano, porque esse ano foi uma merda. Já começou mal, assim, horrível. E aí, tipo, ver que a prova vai ser isso aqui, do nada, assim, pra mim me pegou muito de surpresa, assim, porque, gente, como que é possível? Isso tá acontecendo, assim, no meu momento, a coincidência, sabe? E, assim, ela tirou daquilo forças pra realizar a prova. E fazer essa prova, assim, do nada. Eu quero tirar a força de onde eu não tenho pra conseguir fazer isso. E provavelmente eu vou ficar chorando a prova inteira, assim. Isso veio realmente pra eu dar um ponto final nessa história, sabe? Porque eu preciso deixar essa história seguir. E eu preciso muito seguir minha vida também, assim. Eu espero me sair muito bem na prova. E entregou muito. A gente vai comentar isso mais lá pro top 4. Mas no top 3 nós já vamos falar um pouquinho sobre a temática da prova. O GG adiantou que é sobre mêsversário, né? Só que teve alguns detalhes especiais da prova. Um é que a ganhadora, a winner do episódio passado, que foi a Ivy, teve um poder especial. Ela teria, além de 15 minutos a mais, ela teria a chance durante o episódio ali de tirar 15 minutos de 3 pessoas. O que ela usou, inclusive, muito bem, ao meu ver. Ela esperou dar 1 hora de prova para usar esse poder. Apertaram o botão. Levantem as mãos, blogueiras. Levantem as mãos. Mãos para o alto. 3 pessoas, agora. Então, vai ser o Disaster. Desculpa, amigo, mas... Vanessa, que tá quase acabando, então... E... Na verdade, não. Barbite. Ai. E a questão ali que entra, talvez um ponto que para algumas pessoas pode ser sensível ou não, é que ela tira esses 15 minutos de Vanessa Brasil, totalmente compreensível, uma pessoa que faz 1001 coisas com cola quente, da Barbite, ok, tudo bem, e do Disaster, que daí é onde a gente talvez não entendeu muito bem por que ela fez isso, porque ele já tava com uma roupa que não era tanta coisa, assim, então parece que ela... Como eles mesmos falaram no episódio, chutou o cachorro morto. Bateram o cachorro morto, né? De fato foi bem chato isso, né? E que levou, como nós vamos comentar no top 5, um pouquinho ele para o flop, né? Porque não entregou nada. Mas antes disso, ainda no top 3, a gente gostaria então de comentar sobre os convidados, né? Que foi o Christian Figueiredo e a sua esposa Azul, que a gente não entendeu porque estavam ali. Assim... Ok que eles não tinham, talvez, a noção de como é que é o programa, e daí pareciam um pouco deslocados, mas assim, além disso, as dicas de vez em quando pareciam mais atrapalhar do que ajudar. Eu lembro que teve uma que a gente comentou enquanto a gente estava vendo o episódio, que ela começou a falar, acho que foi pra Barbite, de fazer detalhe com cola quente, colocar no rosto. A prova é sobre roupa. É sobre roupa. Eles poderiam até fazer maquiagem, mas não tinha sentido essa dica, só iria atrapalhar ela. Então a gente ficou sem entender. Eu faria talvez uma coisa que tem sido usado bastante ultimamente, que é uma maquiagem com cola quente. Maquiagem com cola quente na minha cara? Mas você não vai colar direto no seu rosto, você vai fazer um acabamento de cola quente e depois você faz a aplicação. Eita, como a gente... Mas eu vou passar um pano ali bem passado, porque a Zou foi a primeira que abraçou ela, e aí o pano tá passado. Tudo que eles não fizeram e não entregaram como convidados, eles entregaram depois no acolhimento pra ela. Vamos de top 4? Vamos de top 4 então. Outro momento muito importante desse episódio, então, foi exatamente os destaques da prova. Os participantes, eles fizeram um desfile com as produções deles em cola quente, e os avaliadores, obviamente, teceram seus comentários. Mas de todos eles, a gente teve 2 destaques e 4 pessoas que se destacaram negativamente na prova. Os destaques principais, ficou muito claro até pela produção deles que eles fizeram, foi o Wilson e a Ella, né? Que fizeram roupas muito bonitas, muito bem feitas, mas a gente teve um elemento que diferenciou os dois. Sim, que foram as bonecas, né? Os bonecos, a construção dos bonecos. A Lorelai criticou bastante a boneca do Wilson, sobretudo porque como a roupa dele estava muito bonita, ele esqueceu de dar um acabamento melhor para a boneca, que já era vermelha, e colocou a roupa vermelha em cima da boneca, então não tinha nenhuma diferenciação. Essa coesão entre a roupa do blogueiro e do boneco que eles criaram ali na hora, ela devia existir. E esse foi um fator determinante para determinar que a vitória seria então da Ella.
O que trouxe alegria pra muita gente, mas, inclusive, os apresentadores, o Fio e o Edu, eles foram lá e comentaram. Gente, ó, tem gente aí que vai pensar que ela tá ganhando por causa da situação dela. Não. A roupa dela tá impecável, os detalhes estão muito bem feitos, e eles, inclusive, apontam isso, né? Então foi muito legal ver essa vitória dela. Porque a gente já tinha se emocionado no episódio, teve gente que, inclusive, chorou vendo ela chorando. Mas foi muito legal ver essa vitória dela logo nesse episódio. E para os destaques negativos, então, aí nós tivemos o Disaster, a Vanessa, a Ivy e a Luna. Desses, uma pessoa podia ser salva pela ela e graças a Deus ela salvou a Luna, porque né, a gente esperava, assim como os jurados, a gente também esperava que a Luna entregasse mais nessa prova, porque era uma prova sobre elaboração de material e ela é uma cosplayer, mas não veio, né? Ela optou ali por materiais ruins, até a Lorelai fala um pouco disso. Eu vou ser muito sincera, assim, eu já tenho dito isso nos depoimentos. Eu ainda quero muito ficar pau a pau com você, Luna, porque eu te acho muito foda. E eu quero muito, enfim, brincar de competir delineados. Então, eu gostaria que você ficasse pra gente competir aí. Mas ela foi salva, isso que nos interessava. E os 3 que restaram, então, foram pra prova do flop. A Ivy, ninguém entendeu o que ela construiu, né? O Disaster faltou muita coisa no look, não compôs muito look, ao contrário da Vanessa, que foi criticada justamente por fazer muita coisa. Colocou muitos itens, muitos detalhes, né? Atrapalhando uma questão visual, você não entendia direito o que ela estava fazendo. Tanto nela, como também na sua boneca. Exato, e o Disaster, coube até um comentário que eu achei muito bem feito, que foi assim, ó, tira a bermuda dele, não em uma forma sensual, tá? Mas ignora a bermuda dele, ele ficaria quase nu. Então ele não mudou tanto a roupa, ele colocou coisas acima. Então isso foi um dos elementos que levou ele pro flop. E como era de se esperar, então, no nosso top 5 a gente tinha que falar da prova do flop, em que os 3 participantes deveriam elaborar um bolo, ali, né, cenográfico que se fala, né, e fazer um vídeo de até 30 segundos em que eles faziam como se fosse um agradecimento de uma permuta, e o bolo veio, eles fazem um vídeo agradecendo ali a esse bolo recebido. É montar o bolo, mas também gravar um vídeo de até 30 segundos pagando a permuta desse bolo. Blogueira faz permuta aí, né, de itens de festa. E aí está o grande problema. Já tivemos a deliberação no último episódio que um dos candidatos, um dos flopados, não entregou completamente o briefing que foi pedido, que era fazer uma propaganda, né, um merchan da confeitaria que enviou o bolo, então, para esse influencer. Eu vou ler para vocês o briefing, tá? Porque teve um de vocês que errou o briefing. Para garantir mais uma semana na Corrida das Blogueiras, os participantes deverão confeitar o bolo da festa e fazer um vídeo curto editado de até 30 segundos agradecendo o bolo, como se fosse uma entrega de permuta, tá? Pelo que nós já observamos, e aí vamos jogar no chutômetro, quem não fez o briefing completo, o briefing perfeito, foi a Vanessa Brasil. Mêsversário da minha filha Katie, e eu não poderia deixar de fazer um bolinho, um passo a passo para vocês, mamães. Recebi vários docinhos da loja Candy Girls e vamos lá pro passo a passo para vocês se inspirarem. A gente tem um seio, né? Aquela coisa bem mãe mesmo. O que acontece? O G não percebeu na hora, e eu comentei com ele depois, que ela fez um merchan como se ela tivesse recebido os ingredientes e ela produziu, ela enfeitou o bolo durante o vídeo. Quando o briefing falava que tinha que fazer um merchan do bolo recebido, né? Então já temos aí um palpite. E ela fez umas carinhas meio pra lá e pra cá, né? Eu acho que ela já entendeu. De quem está eliminado no próximo episódio. Deu a pena, porque ela fez um vídeo meio como se fosse um passo a passo. Vamos fazer o bolo comigo. E essa realmente não era a proposta. A proposta era receber esse bolo e olha que legal, gente, agradeço ao confeiteiro que fez, me mandou, blá blá. Era essa a ideia. E ela seguiu um outro caminho. A gente já viu isso em edições anteriores, só que nessa, até agora, não tinha acontecido esse desvio tão longo do briefing que foi apresentado para eles. Infelizmente, a gente acha que ela vai sair. Eu acho que nunca ficou tão óbvio nos episódios, nas temporadas passadas, quem seria o próximo eliminado, né? Uhum. Eu não sei se esse elenco é muito forte ou aparentemente está um pouquinho fraco, mas está sendo muito óbvio, né? De um episódio para o outro.
eu não sei também se talvez eles não estão deixando isso muito claro pra gente. Porque, por exemplo, se eles não falassem isso do briefing, ia ficar pro público perceber, né? Então, esse elemento que eles trouxeram já indicou pra gente, deixando muito claro assim, poxa, vai ser a Vanessa. E aí dá uma dó, porque ela é muito boa. Ela é muito boa. A gente vê as roupas que ela faz, então ela teria muito ainda pra entregar aí nesse corrida. Palpite dado, a gente vai ficando por aqui, mas se você chegou até aqui, a gente quer convidar você a se inscrever no nosso canal, a comentar, a curtir, né, compartilhar também esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. E seguir a gente também nas nossas redes sociais, todas elas, @canal Habla Tudo. É isso aí, pessoal. Então até mais. Tchau, tchau.